um sistema secundário e um sistema principal. Um minutinho aí, vou colocar... Aí está. Muito bem. Esse sistema secundário, tínhamos falado que se encontra formado por umas artérias que são ramas de quem? São ramas da ilíaca interna, ok? A ilíaca interna originava umas artérias que se chamavam artéria glútea superior, glútea inferior e outra que se chamava obturador, sim? Essas artérias, a glútea superior e inferior, a artéria obturatriz, são ramas que vão irrigar parte do meu membro inferior, só que a parte mais proximal, né? Aí tinha mostrado para vocês essa imagem aqui. Aqui tínhamos visto a ramificação da artéria ilíaca comum. Essa é a artéria ilíaca comum, que nesse ponto aqui se divide em duas ramas. É uma artéria ilíaca externa, sim, que vai se tornar femoral depois, quando passa pela arcada femoral, especificamente a laguna vascular, né? E essa aqui, que é a nossa ilíaca interna. A ilíaca interna origina um monte de ramas. Algumas delas, por exemplo, são as artérias glúteas. Temos uma artéria que se chama artéria glútea superior, sim? E outra artéria que se chama glútea inferior. São artérias que irrigam a região glútea, a parte de trás. Vocês lembram que aí tínhamos os músculos pelvitrocantéricos, tínhamos os músculos glúteos, maior, médio, menor, sim? O tensor da face lata. Então, irriga essa região aí, a região glútea, ok? E depois temos essa artéria que chama artéria obturatriz, que é uma artéria que irriga a parte medial do membro inferior, sim? Vai para a região medial do membro inferior, especificamente a região do muslo, né, principalmente. Bueno, essa irrigação aqui são um grupo secundário de artérias. Por quê? Porque secundários? Porque simplesmente irriga essa parte proximal. E o resto? A parte anterior, lateral do muslo, a parte completa, né? Anterior, lateral, posterior da perna, o pé. Tudo isso depende de quê? De um sistema principal que começa com nossa artéria femoral, ok? Então, aqui estamos vendo de novo uma imagem da região posterior. Aqui estamos vendo os músculos glúteos, estamos vendo o piriforme, né? Esse é o glúteo médio, lembram? E profundo é o glúteo médio, esse é o glúteo menor. Esse é o músculo piriforme, o gemelo superior, o obturador interno, o gemelo inferior, sim? E aqui estamos observando as artérias. Esta aqui é a glútea superior e esta aqui é a artéria glútea inferior, ok? Temos também a artéria obturatriz. Lembrem que temos também uma artéria chamada obturatriz. Muito bem. Seguinte, então. Começamos, bom, já tínhamos começado isso, verdade? Que é o sistema principal, que começa com nossa artéria femoral, ok? Esse aqui é o sistema principal. Depende da artéria femoral. Começa lá em cima com a artéria femoral. A artéria femoral vai descendo, ela começa aqui em uma laguna. Alguém lembra que laguna começa? Vascular ou muscular? Perfeito, começa na laguna vascular. Muito bem. Aí começou a artéria femoral. É continuação de outra artéria, né? Vai descendo, 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 passa por uma série de espaços, triângulos, né? Que já tínhamos falado também. E passa aqui por um pequeno orifício que se chama hiato aductor, lembram? Passa por esse hiato aductor e troca de nome. Aí é chamado de artéria poplítea, né? Aqui está a femoral, vai descendo, e aqui passa pelo hiato adutor e vira até a artéria poplítea. A artéria poplítea vai descendo um pouquinho mais, e aqui se ramifica em duas ramas terminais. Essa aqui é chamado de tibial anterior, e essa aqui é chamado de tibial posterior, ok? Tibial anterior vai para a parte anterior, tibial posterior fica aí na parte de trás, ok? Depois, o que acontece? Esses tibiais vão para onde? Aqui estamos vendo, por exemplo, o tibial anterior, que vai descendo, descendo, descendo e vai para o pé, sim? E a tibial posterior, a mesma coisa. Aqui vai descendo, descendo, descendo e vai em direção ao pé, sim? Aqui no pé, por último, vai irrigando a região dorsal, a tibial anterior, e a região plantar, aqui, a tibial posterior. Vamos ver depois como se divide, sim? E aí termina nosso sistema principal. Tudo isso vamos estar vendo agora.
Muito bem, começamos então de novo com a artéria femoral. A artéria femoral é uma artéria que é continuação de outra, que é a artéria que origina a minha artéria femoral, é essa aqui. Essa artéria é a ilíaca externa, ok? A artéria ilíaca externa, ela tem que passar por onde? Tem que passar por um espaço aqui que é chamado de laguna vascular. Uma vez que passa pela laguna vascular, por trás desse ligamento aqui, que ligamento é esse? Inguinal. Perfeito, muito bem. Passa pelo ligamento inguinal, aí vira outra artéria, vira especificamente nossa artéria femoral, sim? Então, a artéria femoral começa como continuação da ilíaca externa. A ilíaca externa passa, então, pela laguna, por trás do ligamento inguinal, e vira a artéria femoral, ok? Essa artéria femoral se encontra sucessivamente em alguns conductos e triângulos, né? Primeiramente, aqui em cima se encontrava em um triângulo. Esse triângulo que tínhamos aqui era chamado de triângulo femoral, lembram, né? Triângulo femoral. Depois, nossa artéria desce um pouquinho mais e entra dentro de um conduto. Esse conduto é chamado de conduto femoral, sim? Desce um pouquinho mais e aqui se encontra em outro conduto. Esse outro conduto é chamado de conduto adutor, sim? Conduto adutor, sim? E por último, já atravessa o hiato adutor para virar a artéria poplítea, né? Então, vamos a ver aqui primeiramente no triângulo que eu disse para vocês, que é o triângulo femoral. Essa parte de laguna vascular, vocês lembram, né? Esse espaço é a laguna vascular. Essa laguna vascular tem limites, lembram? Qual que era nosso limite anterior da laguna vascular? Ligamento inguinal. Perfeito, o ligamento inguinal, sim? Limite lateral, sim? Esse aqui. Quem que é esse? Quem lembra esse? Arco. Iliopectíneo. Perfeito. Esse é o arco iliopectíneo. Perfeito. Muito bem. Medialmente, esse ligamento. Quem lembra como chama esse ligamento? Ligamento lacunar. Perfeito. Ligamento lacunar. Muito bem. Lacunar. E por trás tínhamos esse aqui, que é o ligamento de quem? O ligamento de Cooper, sim? Esse é o ligamento de Cooper. Então, esse espaço que estamos observando aqui é a laguna vascular, sim? E essa laguna vascular tinha 3 elementos, lembram, né? Essa artéria, que é a artéria femoral, essa vena, que é a vena femoral, e esse aqui era um pequeno gânglio que era chamado de gânglio de Cloquet. Sim, esse é o gânglio de Cloquet, é um gânglio linfático, sim? Muito bem. Então, esses 3 elementos se encontram nessa laguna vascular, ok? Já tínhamos falado dele, né? Depois disso, se encontrava em um triângulo que era chamado de triângulo femoral ou triângulo de Scarpa. Quais são os limites desse triângulo aqui? Na parte de cima, íamos encontrar esse ligamento aqui, que é o ligamento inguinal, né? Ligamento inguinal, sim? Lateralmente, ¿qué encontramos? Encontramos esse músculo, que é o músculo sartório, ¿sí? E medialmente encontramos o primeiro adutor, que é o adutor, o primeiro adutor, que é o adutor largo, ¿sí? Esse triângulo aqui era chamado de triângulo femoral. Alguém lembra o outro nome do triângulo femoral? Triângulo de Scarpa. Perfeito, é o triângulo de Scarpa. Muito bem, o triângulo de Scarpa, ¿sí? Então, em cima era o ligamento inguinal, lateralmente sartório, medialmente o adutor largo. E aí ficava configurado o nosso triângulo de Scarpa, ok? No fundo, aí vamos encontrar 2 músculos. Esse aqui, que é o iliopsoas, e esse aqui, que é o músculo pectíneo, sim? Isso encontramos no fundo do nosso triângulo de Scarpa. O que encontramos nesse triângulo de Scarpa? Vou pintar aqui e vocês vão me dizer quem é. Quem que é esse aqui? Nervo femoral. Perfeito, nervo femoral. Se esse é o nervo femoral, essa é a artéria. Artéria femoral e Perfeito. E esse é a? vena femoral. Perfeito, a vena femoral. Muito bem.
Aqui o nervo femoral fazia o quê? Alguém lembra aqui que eu disse que faz o nervo femoral aqui? Dava vários ramos Sim, e todas são ramas que? colaterais. Terminais. Aí, perfeito, são ramas terminais, sim? Essas ramas que se originam, tudo aqui são ramas terminais, ok? Aqui nossa artéria femoral origina uma rama colateral muito importante, essa aqui que foi para trás, que se chama artéria femoral quê? Alguém lembra? Profundo. Perfeito, femoral profunda, perfeito. E, por último, tínhamos falado que essa vena, que é a vena femoral, recebe um afluente muito importante. Alguém lembra desse afluente? Qual é? A magna. Safena magna. Perfeito, Safena. essa é a safena magna. Muito bem, essa é a safena magna. Muito bem, perfeito, perfeito. Lembrem essa disposição de lateral para medial. Primeiro está o nervo femoral, depois está a artéria femoral e, por último, medialmente, está a vena femoral, ok? Aqui estamos vendo de novo nossa vena, safena magna. Essa safena magna que vai subindo, subindo e termina aqui na vena femoral, sim? Todo esse triângulo de Scarpa está coberto por uma membrana, por uma fáscia, chamada fáscia cribiforme, sim? E esse tem um buraquinho aqui por onde atravessa a vena femoral, chamada fossa oval, sim? Se chama fossa oval. Também pode ser chamado hiato safeno ou fossa oval, sim? Muito bem. Isso aqui já tínhamos falado na aula passada, né? Muito bem. Aqui estamos vendo de novo a vena terminando aí. Essa é a vena safena magna. Termina na vena femoral, sim? Como se chama um buraquinho aqui por onde atravessa? Se chama hiato safeno ou fossa oval, sim? Muito bem. Aqui de novo, a mesma estrutura, já tínhamos falado, né? O famoso triângulo de Scarpa. Bueno, conduto femoral. Conduto femoral eu tinha mostrado? Sim, profundo. Sim. Já tinha mostrado, né? O conduto femoral é um conduto que se encontra formado por quem? Tem limites, né? Lateralmente, vamos encontrar o músculo quádriceps, especificamente um dos vastos, né? Esse vasto que encontramos aqui é o vasto medial, sim? Então, limite lateral do meu conduto femoral é o vasto medial. Limite posterior, dois músculos adutores. O primeiro adutor, sim? O adutor número 2, que é o adutor curto, ele fica no meio, então não aparece aqui, sim? Então, por trás fica o adutor número 1 e o número 3, ou seja, adutor largo e adutor maior. Esse é o limite posterior. E o limite anterior e limite lateral, alguém lembra que músculo era? É um músculo que atravessa por aqui, né? Sartório. Perfeito, sartório. Então, meu limite anterior e o meu limite anterior e limite medial é o mesmo. É o músculo sartório. Então, é assim, na frente, sartório, medial sartório, lateral adutor, perdão, é o quádriceps, especificamente o vasto medial, e atrás os adutores, o adutor largo e adutor maior, sim? Que encontramos nesse conduto aí, nesse conduto femoral? Encontramos, obviamente, a artéria femoral, a vena femoral por trás, estão vendo? A vena femoral fica atrás e um pouquinho medial, né? E esse nervo. Esse aqui é uma das ramas do nosso nervo femoral. É chamado de nervo safeno, sim? Então, encontramos três coisas. O nervo safeno, a artéria femoral, a vena femoral, sim? Isso encontramos aí nesse conduto chamado conduto femoral, sim? Se vamos um pouquinho para baixo, aqui encontramos outro conduto. Esse conduto é chamado de conduto adutor. Quase igual aos limites. O limite lateral é esse aqui. Ou seja, quem que é? Limite lateral. É o vasto? É o vasto medial, certo? Perfeito. Atrás, só fica quem? Por trás, posterior. Que é adutor. Terceiro adutor. Terceiro adutor, muito bem, que é o adutor maior, né? E lembram que anterior e medial era o sartório em cima? Aqui é essa estrutura branca.
Essa estrutura branca que estamos observando aqui é chamado de... Alguém lembra isso aqui? Como se chama? Tabique vasto adutório. Perfeito. Anterior e medial é o tabique. O tabique vasto adutório. Por que chama tabique vasto adutório essa estrutura aqui? Porque une o vasto medial com o terceiro adutor. Então, ao invés de falar limite anterior e medial sartório, como era no conduto de cima, aqui falamos tabique vasto adutório, ok? Porque encontramos essa estrutura fibrosa que se chama tabique vasto adutório. Então, anterior e medial encontramos o tabique vasto que? Vasto adutório, que é essa estrutura branca que estamos vendo aqui, sim? Esse é o limite anterior e medial. Só muda isso, sim? Conteúdo, a mesma coisa. Nervo safeno, artéria femoral, vena femoral, sim? A mesma coisa encontramos nesse lugar. Bueno, agora, lembram que eu tinha falado para vocês que o tabique se encontra perfurado? Perfurado por um nervo, perfurado por uma artéria. Que nervo atravessa o tabique vasto adutório? O mesmo nervo que estava aqui em cima. O nervo qual? Safeno. Perfeito, o nervio safeno, muy bien. O nervio safeno. E essa artéria que atravessou é uma rama da femoral. É chamado de artéria descendente de la rodilla, ¿sí? Também se pode dizer descendente anterior de la rodilla, ¿sí? Essa é a artéria descendente de la rodilla. Aqui podemos ver de novo. Essa artéria que vai descendo aqui, essa é a artéria descendente de la rodilla, ¿sí? É uma artéria que atravessa, que fura, então, esse tabique vasto adutório. Então, tabique vasto adutório, atravessado por duas estruturas, nervio safeno e uma rama colateral da femoral, que é chamado de artéria descendente de la rodilla. Essa artéria forma parte do círculo arterial da rodilla, ¿sí? Aqui existem muitas artérias que se anastomosam e formam parte desse círculo arterial de la rodilla. Uma delas é a artéria descendente de la rodilla. ¿Sí? Colaterais. Eu já tinha falado de alguma colateral aquela vez ou não? Não. Acho que tinha começado mais ou menos por aqui e aí acabou, Começaram né? algumas. Bueno, colaterais. Bueno, a femoral, para poder organizar um pouquinho as colaterais, vamos a dividir assim. Primeiramente, vamos a ver as colaterais que se originam antes dessa artéria aqui, que se chama femoral profunda, né? Então, vamos a ver as colaterais que estão por cima, ou antes da femoral profunda. Vamos estudar a artéria femoral profunda, sim? E depois vamos estudar as ramas que se originam depois da femoral profunda, sim? Vamos a começar aqui em cima. Quais são as ramas colaterais que vamos encontrar aqui nessa região aqui? A artéria femoral origina primeiramente aqui uma rama, a maioria são ramas superficiais, né? Origina essa artéria aqui, estão vendo essa aqui? Essa artéria é uma artéria chamada artéria epigástrica, sim? Epigástrica, só que se encontra de forma superficial, então vamos chamar epigástrica superficial. Artéria epigástrica superficial. É simplesmente uma artéria que irriga a parte dos tegumentos, da pele, sim? E o subcutâneo da região abdominal baixa, sim? Se chama artéria epigástrica superficial. Depois temos outra artéria, esta aqui. Esta é uma artéria que está indo para onde? Vai para essa espina, que é a espina ilíaca anterosuperior, certo? Essa artéria aqui é chamada de circunfleja ilíaca superficial. ¿Sí? Se chama artéria circunfleja ilíaca superficial, a mesma coisa, é uma artéria que irriga parte da pele dessa região. Se chama artéria circunfleja ilíaca superficial, ok? E, por último, aqui temos as mais importantes. Essas artérias aqui se chamam artérias pudendas, ¿sí? São pudendo, ¿sí? Artéria pudenda, ¿sí? Ou pudendo também. Só que temos duas, né? Temos uma superior, essa aqui, e outra inferior, sim? Então, podemos chamar artéria pudenda superior, artéria pudenda inferior. Ou podem chamar também
artéria pudenda superficial. E como vamos chamar a de baixo? Artéria pudenda profunda. ¿Sí? Então, podemos ter as artérias pudendas, ¿sí? Superficial e profunda. Só que tem um pequeno detalhe. As artérias pudendas não é o único lugar onde temos uma artéria chamada pudenda. Existe uma parte de dentro na pelvis, então essa artéria chamamos de artéria pudenda interna, ¿sí? Então, esse, como está na parte de fora, chamamos de artéria pudenda Externo. externa. Entenderam? Sim. Então, quantas artérias pudendas externas temos? Duas. Sim? Superior e inferior, ou podem chamar superficial e profunda. Ok? Muito bem. Essa pudenda externa superficial, ela se divide em duas ramas. Aqui, uma rama superior e uma rama inferior. Para que servem? A superior simplesmente irriga parte da pele da região do pubis. Sim? Irriga aqui a pele da região do pubis. E a inferior irriga a pele da região, a região tegumentária, a região da pele. De que lugar? Depende. Se é homem, na parte do escroto. Se é mulher, a parte dos lábios maiores. Sim? E a pudenda externa profunda simplesmente irriga a mesma coisa que é, no caso dos homens, o escroto, e no caso das mulheres, o lábio maior. Sim? Entenderam isso aqui? Sim. Sim, sim, sim? Seguros, seguros? Muito bem. Então, vamos a tentar ver outra imagenzinha para que possam entender um pouquinho melhor. Vamos a ver aqui. Não, só tenho essa imagem mesmo. Bueno, então, vou aproximar de novo aqui. Vamos a ver um pouquinho maior. Observem. Essa é a artéria pudenda externa superficial, certo? O superior. Em quantas ramas se divide? Em duas ramas. Em uma rama superior, que é para a pele, aí da região do pubis, e uma rama inferior. Estão vendo que vai para baixo mesmo, né? Essa rama inferior irriga o quê? Para que serve? Se é homem, Escroto. escroto. Se é mulher, perfeito, lábio maior. E esse aqui, vamos pintar de outra cor. E esse aqui é a pudenda externa profunda, né? Ou inferior. E esse vai ao mesmo lugar onde vai a rama inferior, né? Então, irriga a mesma coisa. Sim? No caso dos homens, escroto. No caso das mulheres, lábio maior. Todo mundo entendeu esse negócio aqui das artérias pudendas externas? Agora sim, prof. Tá ótimo. Tudo bem? Perfeito. Muito bem, muito bem. Poderiam, por favor, me dizer que artéria é essa? Epigástrica superior. Epigástrica Superficial, perdão. Perfeito, superficial. Essa é a Conflexa. Complexa. ilíaca. Ilíaca Liga superficial. superficial. Perfeito, superficial. Essas são todas as ramas que se originam antes da femoral profunda, tá bom? Muito bem. Aqui, uma pequena relação aqui que tem a artéria. Observem aqui. Aqui é o triângulo femoral e aqui estamos vendo a artéria femoral. Sim, essa é a artéria femoral. E essa aqui, obviamente, é, então, a vena femoral. Sim, muito bem. Essa que está subindo aqui, sabem quem é? Essa que faz um arco aqui? Safena magna. Safena magna. Perfeito. Essa é a safena magna. Muito bem, perfeito. E aqui estamos vendo as duas ramas chamadas pudenda, certo? Muito bem. A pudenda externa superficial, a superior, né? Tá por cima. Não tem nada a ver, né? Mas a inferior acontece uma coisa. A inferior, além de passar na frente da safena, da vena femoral, porque a outra também passa na frente da femoral, além de passar na frente da femoral, ela passa por baixo do arco que forma a safena magna. Estão vendo? Sim? Então, nossa vena pudenda externa inferior ou profunda, além de passar na frente da vena femoral, passa por baixo do arco da safena magna. Todos entenderam isso aí? Sim, sim, sim? Seguros?
Repito uma vez mais. Essa é a pudenda externa superficial. Passa aqui na frente da vena femoral. Essa é a pudenda externa profunda. Passa também na frente da vena femoral, mas além disso, passa por baixo aqui do arco da nossa vena safena magna. Tudo certo? ¿Estamos bem? Perfecto, perfecto, muy bien. Siguiente, entonces. Vamos a ver ahora nuestra arteria femoral profunda. ¿Cuál que es la arteria femoral profunda? Vamos a ver. Primero, essa aqui é nossa artéria femoral, certo? Lá para baixo. Então, profundo a essa artéria se origina uma rama colateral muito importante chamada artéria femoral profunda, sim? É profunda porque ela, quando vai para trás, ela passa justo nos dois músculos que estavam no fundo do triângulo da Scarpa. Qual que era esse músculo? Alguém lembra? Que músculo fica no fundo do triângulo da Scarpa? Iliopesoas e pectínio. Perfeito, iliopsoas e pectíneo. Então, vou aproximar aqui. Lê aqui. Aqui estamos vendo, então, nosso triângulo de Scarpa e nossa artéria, a femoral tem que passar mais ou menos por aqui, descendo assim, a femoral normal, normal, e origina a femoral profunda e passa no meio dos dois, entre o iliopsoas e o pectíneo, e desce. Entenderam? Vou mostrar aqui outra imagem, aqui. Aqui dá para ver perfeitamente. Esse aqui é o músculo iliopsoas. Esse aqui é o músculo pectíneo, ok? Aqui estamos vendo nossa artéria femoral e essa é a rama profunda, essa femoral profunda que está passando entre os dois e vai para dentro, se coloca entre os dois. Por isso é femoral profunda, porque vai para o fundo, tá bom? Bueno, o que acontece com a femoral profunda? A femoral profunda, ela vai originando algumas ramas colaterais no caminho, sim? Quais são essas ramas colaterais que originam a femoral profunda? Não são muitas. Primeiro, essa aqui são artérias que vão girar ao redor do fêmur. Como chamariam? Se gira, que palavra utilizamos? Circunflexas. Perfeito. Essas são artérias circunflexas. Sim? Circunflexas. Circunflexas que giram ao redor do fêmur. Então, se chama circunflexas femorais, certo? E temos dois, né? Um se origina lateralmente e outro medialmente. Então, é circunflexa femoral lateral e circunflexa femoral medial, ok? As duas artérias giram aqui ao redor do trocânter e adivinham o que acontece? Se anastomosam. Isso mesmo, se juntam. Então, colaterais da femoral profunda. A femoral profunda origina umas artérias chamadas artérias circunflexas. Circunflexa femoral lateral, circunflexa femoral medial. ¿Sí? Essas artérias giram ao redor do trocânter e se anastomosam aí por baixo do trocânter. Todos entenderam? Essas são as artérias circunflexas. É tudo que devem saber das circunflexas. Temos uma medial, uma lateral, se anastomosam ao redor do fêmur especificamente, ao redor aí do trocânter, por baixo realmente do trocânter. Sim? Seguinte. A circunflexa femoral lateral pode originar uma artéria, estão vendo essa aqui? Se chama artéria descendente del quadríceps. Se chama artéria descendente del quadríceps, sim? Essa é uma artéria muscular, irriga obviamente o quadríceps, sim? Agora, observem aqui. Um pouquinho mais para baixo, nossa artéria femoral continua, é femoral profunda, né? Femoral profunda vem para cá, para cá, para cá, para cá. O que acontece? No caminho, nossa artéria, além de originar essas circunflexas, origina também umas ramas que são chamadas de ramas perforantes. Essas são as ramas perforantes. Elas vão para trás, para a região posterior do muslo. Sim? Origina ramas perforantes. A última rama perforante é a rama terminal dele. Sim? Então, todas essas ramas são chamadas de ramas perforantes. A última perforante é considerada a rama terminal da artéria femoral profunda. Todos entenderam isso aqui? Originam umas ramas chamadas perforantes e a última perforante é a rama terminal da artéria. Sim? Essas ramas vão para a região posterior. Vou mostrar outra imagem para que possam observar isso aí. A ver, onde está?
Essas ramas perforantes, elas passam aqui. Aqui estamos vendo a parte de trás. Esse adutor gigantesco que estamos vendo aqui é o adutor maior, lembram, né? Adutor maior. Vocês lembram que eu tinha mostrado para vocês que o adutor maior formava arcos? Sim? Especificamente o fascículo lateral, assim. O fascículo lateral forma arcos. Por esses arcos são os lugares por onde vai passando as artérias perforantes, ok? São as artérias perforantes. Lembrem que a última perforante é considerada a rama terminal, sim? Aí termina nossa artéria femoral profunda. Todo mundo entendeu isso aqui? Estamos bem? Sim. Então, uma pergunta importante que pode cair na prova. As artérias perforantes, elas vão para trás na região do músculo, certo? Para ir para trás, passam por onde? Os arcos dos músculos. Pelos arcos do músculo adutor Maior. maior, perfeito, maior, o terceiro adutor, lembrem isso. Especificamente, por aí, se eu acordo de mau humor, que fascículo é? Lateral. Perfeito, fascículo lateral, muito bem. Todos entenderam isso aí? Na prova de vocês vai estar fascículo medial. O senhor nunca acorda de mau humor. O que aconteceu? O senhor nunca acorda de mau humor. Eu sempre estou de mau humor, Mentira. só que vocês não percebem. Tudo é Disfarça uma muito farsa. bem. Tudo é uma farsa. Eu não entendi. Bueno, siguiente. Já vimos, então, nossa artéria femoral profunda. E agora? Já vimos as ramas aqui antes da femoral profunda, vimos a artéria femoral profunda. Que colateral que origina mais a femoral? Aqui embaixo, a femoral origina uma pequena colateral. Bom, antes disso, olhem, origina várias raminhas musculares, estão vendo? Sim, são várias ramas musculares que originam. Mas esse aqui devem saber. Essa artéria é uma artéria importante que vai para a região do joelho. Essa artéria irriga a região do joelho, sim? É uma artéria que forma parte do círculo arterial da rodilha. Forma parte del círculo arterial de la rodilla. ¿Alguien sabe cómo se llama esa arteria? Artéria Descendente da descendente da rodilha. Perfecto, esa es la arteria descendente de la rodilla. O que ele fazia? Já sabem. Além de, obviamente, ir para o joelho, no caminho ele faz o quê? Faz irrigação, não é? Daquela- Atravessou quem? fora com essa face aí. Essa coisa, né? O que é essa coisa? É a face. Tabique, vasto, adutor. Tabique, vasto, adutor. Adutor. Atravessa el tabique, vasto, aductorio. Adutório. Vou colocar assim. Tabique, vasto, aductorio. Atravessa el tabique, vasto, aductorio. Lembre isso. Quem é o outro que atravessa o tabique, vasto, aductorio? Nego safena. Mério safeno. Interessante, né? Repetir muitas vezes já isso, né? Bueno, ¿cómo termina ahora la arteria femoral? Bueno, volvemos aquí para nuestro músculo aductor mayor. Ese es el aductor mayor, ¿ok? El aductor mayor tiene aquí ese fascículo. ¿Qué fascículo es este? Lateral. Muy bien. Lateral. ¿Y este qué fascículo es? Medial. Perfecto, fascículo medial. Muy bien. Bueno, el fascículo lateral se inserta ahí en la línea áspera, ya saben, ¿verdad? Y el fascículo medial aquí en el tubérculo del tercer aductor. Entre un fascículo y otro se forma aquí un orificio. Ese orificio se llama hiato. ¿Hiato qué? Aductor. Sí, ese orificio se llama hiato aductor. ¿Por qué es tan importante el hiato aductor? Porque la arteria femoral va descendiendo, 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 pasa por el hiato aductor y vira ¿quién? Artéria palpítea.
arteria poplítea. Perfecto, vira arteria poplítea. ¿Sí? Bueno, entonces, así termina nuestra arteria femoral. La arteria femoral termina cuando atraviesa el hiato aductor, ¿ok? Y vira arteria poplítea. ¿Todos entendieron la arteria femoral? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno. Isso é tudo que devem saber da femoral. Nada mais. ¿Sí? Vamos entonces para a arteria poplítea. Vamos a comenzar a arteria poplítea. Bueno, primero, la arteria poplítea se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la parte posterior de la rodilla. ¿Están viendo aquí, no? ¿Sí? ¿De dónde a dónde va? Bueno, aquí en el compartimiento posterior de la pierna encontrábamos un músculo que se llamaba músculo sóleo. Alguém lembra o que fazia o sóleo na parte de cima? O que ele tinha? Tinha um pequeno arco. Perfeito. Tinha um pequeno arco. Então, mais ou menos por aqui, temos que ter um arco que se chama arco del sóleo. Arco del sóleo. Sim? A parte tendinosa, sóleo. A parte tendinosa dele forma um pequeno arco que chama arco del sóleo. Muito importante. Por quê? Porque aqui em cima temos um orifício, né? Na parte de cima temos um orifício. Esse orifício é o hiato aductor, tudo bem? Então, o que acontece aqui? A artéria femoral atravessa o hiato aductor, vai para trás e se torna artéria poplítea, ok? A artéria poplítea vai descendo aí de forma oblíqua, depois se coloca de forma reta, vai descendo por detrás do joelho, e aqui quando chega no arco, sim, do sóleo, o que acontece? Se divide em duas ramas. Se divide em uma rama anterior e uma rama... Perdão, fiz errado. Se divide em uma rama anterior e uma rama posterior, ok? A rama anterior se chama tibial anterior e a rama posterior se chama tibial posterior, ok? Então, nossa artéria poplítea começa lá em cima no hiato aductor. Desce de forma oblíqua, passa por detrás do joelho e termina aqui no arco del sóleo. O que acontece aí no arco del sóleo se divide em duas ramas. Uma rama anterior e uma rama posterior. A rama anterior se chama tibial anterior. A rama posterior se chama tibial posterior. A tibial anterior vai para frente da perna, né? E a tibial posterior fica na parte de trás. Todos entenderam como começa e como termina a artéria poplítea? ¿Todo bien? Bueno. Lá em cima, todos já entenderam que é continuação da femoral quando passa pelo hiato do terceiro adutor. Embaixo se divide em duas ramas, especificamente quando chega aí no arco do sóleo. Esse é o limite para nossa artéria poplítea. Muito bem. Bueno. Agora vamos a ver uma coisa muito importante. Olhem aqui. Nossa artéria poplítea, ela se encontra aqui na parte de trás. Para poder ver a artéria poplítea, temos que ver a parte de trás do joelho, sim? Primeiramente, ele está meio que escondido aqui, não dá para ver nessa parte, porque está coberta por alguns músculos. Depois aparece aqui em um espaço. Olhem aqui. Esse espaço tem forma de quê? Tínhamos falado na última aula dessa forma aqui. Losango. De rombo. Perfeito. Los ángulos en portugués, ¿eh? Isso, perdão, professor. Y en español es Rombo. Romboide. muy bien. Y como se encuentra ahí en la parte poplítea, se llama rombo poplítea. ¿Ok? Entonces, ahí nuestra arteria poplítea se encuentra en un espacio llamado rombo poplítea. ¿Sí? También se puede llamar fosa poplítea. Ese espacio de forma romboidal, que tiene forma de un rombo, se puede llamar rombo poplíteo o fosa poplítea. Es más común utilizar la palabra fosa poplítea. ¿Ok? Muy bien. Después se esconde de nuevo por trás dos gemelos, ¿no? Vamos a ver aquí el trayecto. Bueno, aquí eu já falei para vocês.
A artéria poplítea é continuação da artéria femoral. Em que lugar se continua um com o outro? O que tem que atravessar aqui para a femoral virar poplítea? Hiato adutor. Perfeito, tem que passar o hiato aductor. Quando passa o hiato aductor, a femoral vira poplítea. Todos entenderam, né? Aqui embaixo, ¿sí? O que acontece com a nossa artéria poplítea? Vai descendo, 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 e nesse ponto, o que aconteceu? Ramifica em Ramifica, se bifurca, muito bem. Em quantas ramas? Duas, né? duas. Essa seria a rama anterior Anterior, e essa rama posterior. Como chamam as ramas? anterior Tibial, tibial e posterior tibial. Anterior, tibial, perfeito. Tibial anterior e posterior são ramas terminais, ok? Sim? Muito bem. Essa divisão aí acontece justo onde? No arco. Arco de que músculo? Sólido. 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 Do Sóleo. tendão sólido. Justo acontece a divisão no arco del sóleo, ok? Muito bem. Perfeito, perfeito. Aqui, até aqui tudo certo? Conseguem me escutar bem? Não trava nada? Tá maravilhoso. Hoje tá top, né? Bom, não vou falar muito porque vai que... Bueno, entonces, continuamos entonces. Aqui. Primeiramente, o primeiro trajeto da nossa artéria, aqui esse primeiro trajeto, a gente não consegue ver muito bem. Por que não conseguimos ver muito bem? Porque se encontra coberto por esses músculos, sim? Essa parte aí da artéria podemos chamar até de segmento superior da artéria poplítea. Nesse segmento superior aqui não conseguimos ver muito bem a artéria poplítea porque está coberta por músculos, ok? Que músculos? Esse músculo é o semitendinoso, lembram? E profundo a ele se encontra o qual? Membranoso. Perfeito. Membranoso. Isso mesmo. Então, a artéria poplítea aqui no primeiro trajeto não conseguimos ver no segmento superior porque se encontra coberto pelo semitendinoso e semimembranoso. Agora, o que me interessa, aqui no segmento médio, no meio, podemos ver a artéria poplítea? Sim. Essa parte é uma parte superficial da artéria, sim? E se encontra dentro desse lugar aqui. Esse espaço, esse lugarzinho, tem forma de um rombo, é o rombo poplíteo, ou também chamado fossa poplítea. Fossa poplítea, sim? O que encontramos aí na fossa poplítea? Quais são os limites? Vamos a ver isso agora. Lá no fundo, encontramos um músculo, especificamente vamos encontrar aqui um músculo poplíteo, sim? Encontramos no fundo um músculo poplíteo, sim? E aqui por cima, no fundo também, encontramos a superfície poplítea do fêmur, lembram, né? Então, aqui no fundo da fossa poplítea encontramos o músculo poplíteo, sim? Aqui embaixo, né? Essa parte. E na parte de cima encontramos parte do fêmur. Como chama essa parte do fêmur? Se chama superfície poplítea. Chamávamos também de cara poplítea, lembram? Superfície poplítea, sim? Agora, o que interessa. Quais são os limites? Vamos a ter em total 4 limites. Como vão se chamar? Esse aqui podemos chamar de limite ou parede, né? Superomedial. Aqui parede o limite superolateral. Aqui parede o limite inferomedial. E esse aqui parede o limite inferolateral, ok? O que vai ser o superolateral? Esse músculo, né? Que músculo é? Alguém sabe? Semitendinoso. Ah, Ou membranoso? Braço. Bíceps femoral. Perfeito, o bíceps femoral. Muito bem, sim? Então, superolateralmente, vamos encontrar aí o bíceps femoral. Sim? Vou colocar aqui de forma individual para que entendam melhor. Peraí. Aí. Bueno, vamos aproximar um pouquinho mais. Aí. Então, na parte superolateral, nosso limite, nossa parede superolateral, se encontra formado pelo bíceps femoral. Lembre que devem colocar femoral, ok? O limite superomedial é esse aqui. Sim?
O superomedial, aqui, são dois músculos. El semitendinoso e el semimembranoso. ¿Sí? Superomedial encontramos el semitendinoso y semimembranoso, ¿ok? Semitendinoso, semimembranoso. Esses são nossos limites superiores, certo? Superolateral, superomedial. Tudo bem aí com os limites superiores? Vamos a ver agora, então, o inferior. Vamos para baixo. ¿Sí? Quais são os limites inferiores? Esse aqui vamos chamar de inferomedial. E esse aqui vamos a chamar de inferolateral, ok? Inferomedial, inferolateral. O que vão ser os limites inferomedial e inferolateral? Ajudem aí. O que são esses limites aqui? É gemelo? Ou Perfeito. gastrocnêmio? Gastrocnêmio gemelo, né? Podemos chamar de cabeça medial del gastrocnêmio e cabeça lateral del gastrocnêmio. Fácil, né? Sim. Alguém levantou a mão? Joe. Prof, por que ele é conhecido como segundo coração? É justo por conta desses vasos que passam? Não, ele, bom, sim, tem a ver com os vasos, né? Mas por que se fala dessa forma, né? Na verdade, os músculos do membro inferior, eles atuam, quando a gente caminha, principalmente, né? Atuam empurrando um pouquinho a circulação sanguínea de baixo para cima, sim? Então, praticamente bombeiam quando vamos fazendo caminhadas, por exemplo, quando estamos caminhando. Então, ajudam a nossa circulação, sim? Se a gente mantém, por exemplo, o membro inferior muito estático, obviamente, o sangue vai se juntando na parte inferior. Quando começamos a caminhar, a contração desses músculos vão comprimindo os vasos sanguíneos e vão empurrando o sangue para cima, sim? Então, dessa forma que eles atuam. Perfeito. Obrigada. De nada. Muito bem. Então, os limites inferiores, o inferomedial e o inferolateral, correspondem às nossas cabeças dos gastrocnêmios, cabeça lateral e cabeça medial. Esse espaço aí é chamado de fossa poplítea, ok? Então, última vez, antes de passar. A fossa poplítea, primeiro, temos lá no fundo o quê? Aqui em cima, no fundo, vamos encontrar a superfície poplítea do fêmur. Aqui temos que encontrar o músculo poplíteo, ok? E aí vamos para os limites. Quantos limites tem? 4. Paredes também podem chamar. Esse é o limite superomedial, que se encontra formado por el músculo semitendinoso y semimembranoso. O superolateral, aqui superolateral, se encontra formado pelo bíceps femoral, ok? Inferomedial se encontra formado pela cabeça medial do gastrocnêmio. E inferolateral se encontra formado pela cabeça lateral do gastrocnêmio. Todos entenderam como se encontra formado nossa fossa poplítea? Importante. Estamos bem? Perfeito. O que encontramos agora dentro dessa fossa poplítea? Vamos a ver o que encontramos. Primeiro, encontramos essa artéria, obviamente. A artéria poplítea, certo? Obviamente, vamos encontrar a artéria poplítea, sim? Encontramos também essa veia. Obviamente, como se chama a veia? Se chama vena poplítea, correto? Agora, o problema, escutem bem. Estão vendo que tem um nervo aqui também, formando parte aí do eixo, praticamente? Sim. Esse nervo que estamos vendo aqui, es el nervio, no es el nervio popliteo, se llama nervio tibial. ¿Nervio qué? Nervio tibial, ¿sí? No se llama nervio popliteo, se llama nervio tibial, ¿ok? Entonces, en el rombo, en la fosa poplitea, encontramos arteria poplitea, vena poplitea y nervio tibial, ¿ok? ¿Sí? Aqui no eixo, praticamente, no centro, ¿sí? Muy bien. Escutem aqui. Qual dos três é o mais profundo? A artéria. Sim, a artéria. E o mais superficial dos três é o nervo. Sim?
Então, mais profunda a artéria, depois vem a veia e depois vem o nervo. De medial para lateral, ¿sí? Para lateral é artéria, vena, nervio, ¿sí? Artéria, vena, nervio, ¿sí? Artéria, vena, nervio, ¿sí? Temos a artéria, a vena e o nervio, ¿sí? Muito bem. Esse é de profundidade para superfície, de medial para lateral, ¿sí? Artéria, vena, nervio, ¿sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Perfeito. Só quero mostrar uma coisinha mais. Estão vendo que tem um nervo aqui, seguindo o limite superolateral? Esse nervio se chama nervio peroneo comum. Peroneo comum. Esse é o nervo peroneo comum, ¿sí? Esse nervo é o peroneo comum, ¿sí? Então, ele normalmente vai seguindo aí o borde do bíceps femoral, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¿Todos entendieron la fosa poplítea? Os limites e coisas assim? Estamos bem. Bueno, observem essa coisinha aqui. Esse eu vou falar de novo aí com veias, mas quero que olhem já. Obviamente, essa fosa se encontra coberta aqui por uma face, né? Se chama face poplítea. Okay? Obviamente, porque é uma face que está na região poplítea. Essa face poplítea se encontra perfurada por uma vena. Estão vendo aqui? A vena que perfura, ¿sí? Se llama vena safena menor. Se llama vena safena menor. Essa vena safena menor vai para cima e fura a fascia poplítea, ¿sí? Por que fura a fascia poplítea? Porque essa vena está fazendo uma coisinha. O que está fazendo? Está terminando, vai subindo aqui, fura a fascia e entra aqui. Termina na vena poplítea, ¿sí? La safena menor, vamos a estudiar otra vez después con venas, termina en la vena poplítea, ¿ok? Termina en la vena poplítea, ¿sí? Muy bien, muy bien. Aí está o que eu falei, o que vamos encontrar, ¿sí? Vocês podem chamar isso de paquete vasculonervioso tibial posterior, ¿sí? Também, ¿sí? Só que vai ter normalmente um pequeno problema, né? Porque a artéria poplítea, vena poplítea, sim? Essas antigamente eram chamadas de tibiais posteriores, né? Depois foram trocados para, obviamente, artéria e vena poplítea, e aí que deu problema com esse nome, né? Eu simplesmente falo, aí encontramos um paquete vasculonervioso, sim? Que está formado pelos vasos poplíteos e o nervo tibial, sim? Justamente para que não confundam, tá bom? Então, só falei assim, que encontramos aí em la fosa, paquete vasculonervioso, que está formado por vasos poplíteos y nervio tibial. Nervio tibial, vasos poplíteos, ¿ok? Para que não confundam, ¿sí? Porque vamos se confundir depois. Muito bem. Depois de passar pela fosa, aqui nossa artéria, vena e nervo ficam um atrás do outro. A artéria na frente, por trás da artéria, a vena, e por trás da vena, o nervo, sim? Eles ficam dessa forma aqui por baixo, sim? Muito bem. Ramas colaterais. Quais são as ramas colaterais que vão originar nossa artéria poplítea? A artéria poplítea origina 5 ramas articulares, sim? Para quê? Para o joelho, sim? Para a rodilha, sim? São 5 ramas colaterais los que originan nuestra artéria poplítea, que são articulares. Quais são essas artérias? Primeiro, aqui por cima dos côndilos, originam umas artérias que são chamadas de artéria articular superior, ok? Mas temos dois. Temos um que vai para o meio, medialmente, e outro que vai para fora, lateralmente. Então, se chama artéria articular superior medial e artéria articular superior lateral. Isso normalmente se origina por cima dos côndilos, ok? Se chama superior medial, superior lateral, ok? Se temos superior, temos também o quê? Inferior. Inferior. Por baixo da linha articular, ou seja, o ponto onde se encontra o fêmur e a tíbia, vamos a ter as inferiores, sim?
Como se chamam? Artéria articular inferior e uma medialmente. Então, medial e artéria articular inferior lateral. Para que servem essas artérias? Elas vão rodear, sim, o joelho e vão se anastomosar, vão se unir, sim, para formar o quê? O círculo arterial da rodilha. É a primeira vez que estou falando de círculo arterial da rodilha? Não. Não. Eu falei quando tinha falado da artéria descendente da rodilha, lembra? Perfecto. Entonces, esas arterias aquí, articulares, superior lateral, superior medial, inferior medial, elas vão rodear o joelho para formar o círculo arterial, ok? E por último, eu disse para vocês que são quantas articulares? 5. E quanto que eu falei? 5. 4, né? Falta um. Onde que está o outro? Não podemos ver porque nasce na frente. Ou seja, por aqui. Só que não podemos ver porque nasce na frente. Vou mostrar aí uma imagem onde colocaram essa artéria. Observem aqui. Essa artéria se llama arteria articular media de la rodilla. Arteria articular media de la rodilla. É só uma artéria. As outras são pares. A superior é par, inferior é par e essa só tem uma. Essa é a articular media de la rodilla. O que ela faz? Essa artéria articular media de la rodilla atravessa a cápsula articular da rodilha e entra para dentro da rodilha, para dentro do joelho. Para quê? Para irrigar os ligamentos que encontramos dentro, por exemplo, os cruzados. Sim? Essa artéria, então, é importante porque irriga a parte interna do joelho. Sim? Se chama artéria articular media de la rodilha. Aqui estão as articulares superior, lateral, superior medial, inferior lateral, inferior medial. Ok? E aqui encontramos a articular média de la rodilha, que entra na parte interna. Os outros ficam na parte externa, formando o círculo arterial. Esse aqui vai para dentro do joelho, irriga aí os ligamentos que encontramos na parte interna. Entenderam estas artérias que originam a poplita, que são articulares? Sim? Isso é tudo que devem saber, porque tem um pouquinho mais de informação, né? Mas isso que devem saber. Sim? E agora, observem aqui. Essas aqui, essas artérias que vou pintar, não são articulares. Vou apagar essas. Aí. Esse aqui, sabem que músculo é? Tá vindo de baixo. Com duas cabeças. Gemelos, perfeito. El gemelo o cabeza medial del gastrocnemio y esa es la cabeza lateral, ¿correcto? Estas arterias son arterias musculares que van para los gemelos, para las cabezas de los gemelos. Se llaman arteria sural. Arteria sural. Só que temos duas, né? Então se llama arteria sural medial e arteria sural lateral. São duas arterias que irrigam que as cabeças do gastrocnemio. ¿Sí? Se llaman arteria sural lateral e sural medial. Essas são todas as ramas colaterais da nossa arteria poplita. ¿Sí? Bueno. Poderiam, por favor, me dizer que artéria mais ou menos seriam essas aqui? As circunflexas do joelho, da rodilha. As articulares, né? Sim. Articular superior, lateral e medial, correto? E essa aqui são? Articular inferior. Articular inferior, perfeito, inferior, medial e lateral, correto? E aqui deve ter uma assim curta, né? Que é a articular média. ¿Sí? Lembre que vai para dentro. E essas são as que vão para o músculo. ¿Sí? São as surales, ok? Sural lateral e sural medial. Todo mundo entendeu isso aqui? Aqui outra vez. Tá muito divertido isso aqui. Quem que é esse? Confio em vocês. Articular superior. Articular superior lateral. Muito bem. E esse? Articular superior medial. Perfeito. Quem que é esse? Opa, aqui. Articular inferior. Articular inferior lateral. E esse ali? Articular inferior. Perfeito. Muito bem, perfeito. E a média, onde que tá? Não tô vendo aí. Ela vai para frente. Impressionante. Muito bem, perfeito.
Estamos bem, estamos bem. Bueno, 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 bueno. Todos então entenderam as ramas colaterais da apoplita, né? Alguma dúvida aqui com as colaterais? As da frente, as colaterais, quando ela está anterior, elas são as mesmas circunflexas ou não? Elas se anastomosam, Com as circunflexas. elas se anastomosam com a descendente da rodilha. Ah, sim, pronto. Perfeito. Mas tem outras também que vamos ver um pouquinho, que são recorrentes tibiais e coisas assim, que vão também para o círculo, né? Então, porque eu fiquei pensando que ela era a parte anterior da circunflexa, e atrás ela se chamava de articular, Não, mas agora é descendente. Pronto. Isso mesmo. Bueno, bueno, bueno. Como termina a artéria poplítea? Aqui, o que eu tinha falado para vocês. Esse aqui, o gastrocnêmio, a gente cortou. E aqui estamos vendo o músculo sóleo, correto? Sim. O sóleo, o que ele tinha por aqui? O que é isso aí? O arco del sóleo. O arco do sóleo. Muito bem, esse é o arco do sóleo. E aqui, o que acontece aí nesse arco do sóleo? A artéria poplítea vai descendo. E nesse lugar aqui, profundo a esse arco do sóleo, ele se divide. Sim, essa artéria se divide, ela se divide. Em quantas ramas? Em duas ramas terminais. Uma que é posterior e outra que é anterior. São chamados de artérias tibiais. Tibial posterior e tibial anterior, ok? Vamos ver aqui. Essa imagem aqui, podemos ver perfeitamente. Aqui, por exemplo, tiraram parte do sóleo para poder ver a divisão da nossa artéria. Aqui a artéria poplítea vai descendo, descendo, e nesse lugar é onde se divide em duas ramas. Uma rama anterior, outra posterior. A anterior se chama tibial anterior e a posterior se chama tibial posterior. Ok? Muito bem. Agora, vamos a ver as artérias, então, da perna e del pie. São duas artérias tibiales, uma tibial anterior e outra tibial posterior. Ok? Vamos a começar com a artéria tibial anterior. ¿Sí? O que acontece com a tibial anterior? A tibial anterior, ela é uma rama que vai para frente. Passa normalmente por cima de uma membrana. Vamos a buscar uma imagem um pouquinho melhor aqui. Vocês lembram que temos aqui dois ossinhos, né? Esse aqui, que osso é? Tíbia. Tibial. Perfeito, essa é a tíbia. E este que hueso é? Peroné. Peroné. Muy bien. Tibia, peroné. La tibia y el peroné se encuentran conectados por una membrana. ¿Están viendo aquí? Esa membrana es llamada de membrana interósea. ¿Ok? Membrana interósea. Muito bem. Por que estou falando dela? Porque aqui em cima, essa membrana interósea tem como um pequeno orifício. ¿Sí? E esse orifício é o lugar onde serve de passagem para a nossa artéria tibial anterior. A poplítea foi descendo por aqui. Vai descendo, descendo, descendo. Nesse ponto se divide em duas ramas. Uma rama posterior, que fica para trás, que é a tibial posterior, e uma rama anterior. A anterior, ela nasceu lá atrás. Tem que ir para frente. Então, a anterior vai para frente, passa aqui por cima da membrana e se encontra no compartimento anterior da perna. Entenderam? Foi de trás para frente. Sim? Estava na parte de trás, nasceu a tibial anterior atrás, sim? Daí ele foi para frente, passou por cima da membrana interósea e foi para o compartimento anterior da perna. Todos entenderam até aqui? Sim. Perfeito. Essa artéria vai descendo de lateral para medial, vai indo medial, sim? De lateral para medial. O que acontece depois com a tibial anterior? A tibial anterior, a ver, uma imagem melhorzinha. Tá bom, aqui vamos usar essa imagem. Bueno, observem aqui. A tibial anterior é essa aqui, aqui apareceu, ok? Veio de trás, atravessou, passou por cima da membrana interósea e foi descendo, tá vendo? Vai descendo, 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 descendo. O que que acontece aqui? Aqui vamos encontrar, perdão. Aqui vamos encontrar uma estrutura fibrosa, essa aqui, que é chamada de retináculo. Se chama assim, retináculo.
Ese es el retináculo. Específicamente se llama retináculo de los músculos extensores. ¿Sí? Esse é o retináculo dos extensores. O que acontece com essa estrutura? Por que estou falando dele? Porque vamos utilizar como referência. A artéria tibial anterior vai descendo, descendo de lateral para medial. Lá em cima, perto do peroné, aqui embaixo, na frente da tíbia, ok? Vai descendo, passa por trás do retináculo e aqui por baixo do retináculo, troca de nome. Del pie. O mais conhecida como artéria pédia. Artéria quê? Pédia. Sim? Não esqueçam dessa artéria aí, porque utilizamos muito como para sentir o pulso da. Vai descendo, passa por baixo do retináculo. Quando atravessa o retináculo, quando passa por baixo do retináculo, troca de nome, se chama artéria dorsal del pie ou artéria pédia. Sim? Todos entenderam isso aqui? Compreendido. Isso aqui é muito importante, tá bom? Vamos ver outra imagem aqui melhorzinha. Observem aqui. O que são essas estruturas aqui? Retináculo. Retináculo. Perfeito. Esse é o retináculo. A artéria tibial anterior vai descendendo, 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 passa aqui. Quando passa por baixo do retináculo, troca de nome. Como chamamos a artéria tibial anterior depois de atravessar o retináculo? Artéria pedial. Artéria dorsal del pé ou Então, aqui. Ese es el tendón del extensor largo del dedo Do gordo. gordo. Perfecto, muy bien. Ese es el tendón del extensor largo del dedo gordo. Voy a colocar una M aquí, músculo. ¿Ok? Bueno, tendón del extensor largo del dedo gordo. A nossa artéria pédia vai descendo aqui lateral a esse tendão. ¿Sí? Esse tendão perfeitamente vocês podem sentir. ¿Sí? Se tocam aqui a parte superior do dedo gordo, para a região do metatarso, vão sentir aí um pequeno tendão. E a artéria se encontra lateral a ela. Se vocês pressionam nesse lugar, podem sentir perfeitamente o pulso da artéria pédia. Sim? Todos entenderam isso aqui? Sim? Não? Importante isso aqui. Dessa forma termina a nossa artéria pédia, ou artéria dorsal del pé. Dessa forma terminou nossa tibial anterior. Sim? Muito bem, muito bem. Uma coisinha, nossa artéria pédia, ela se profundiza aqui. Vai descendo, 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 descendo. E nesse lugar aqui, no espaço entre o metatarso número 1 e o metatarso número 2, a gente chama primeiro espaço metatarsiano. Nesse lugar ele se profundiza. Sim? Eu vou falar depois o que acontece aí. Sim? Muito bem. Tudo certo daqui? Estamos bem? Observem aqui, uma vez mais, essa artéria pédia foi descendo, 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 se profundiza. Ele vai para dentro. Aqui, simplesmente, estamos vendo ramas dela. Muito bem. Vamos ver, então, o que acontece com as ramas colaterais. Já vimos como começou, já vimos como terminou. Vamos ver agora as ramas colaterais da nossa artéria tibial anterior. La tibial anterior origina una arteria que se llama recurrente. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí. Ese aquí es la rodilla, ¿correcto? Ahí estamos viendo un grupo de arterias que forman el círculo arterial de la rodilla. ¿Sí? Aquí está descendo nuestra arteria tibial anterior, ¿correcto? La tibial anterior origina una colateral que va para cima. Siempre cuando tenemos una arteria que va para cima, parece que volta, se llama recurrente. Y como saiu do lado da tibia, se llama recurrente tibial.
especificamente recurrente tibial anterior, ¿ok? Essa é uma rama colateral. Para que serve essa rama colateral chamada recorrente tibial anterior? O que está fazendo? Está formando parte do círculo arterial de la rodilla, ¿ok? Chama recorrente tibial anterior. Seguinte rama colateral. Existe também uma colateral inconstante que nasce um pouquinho mais para baixo, assim, sim? Só que nasce do lado do peroné. Como chamariam? Como chamariam essa rama? Recorrente del peroné. Recorrente peronea anterior, sim? Então, que também forma parte do círculo arterial, só que não dá para ver nessa imagem, né? Só que era inconstante, algumas vezes nasce, outras vezes não, sim? Mas devem saber essas duas artérias que se chamam recorrentes, ok? Então, colaterais da nossa artéria tibial anterior, temos a recorrente tibial anterior e a recorrente peroneia anterior. Para que servem essas duas ramas? Para formar parte do círculo arterial da rodilha. Forma parte do círculo arterial da rodilha. Entenderam essas duas ramas colaterais? Sim, sim, sim? Sim. Perfeito. Quando eu falo círculo arterial da rodilha, estou falando das artérias da poplítea, lembra? Sim? Da descendente da rodilha também. Todas eles se anastomosam e formam parte desse círculo. Sim? Vamos um pouquinho mais para baixo. Aqui na parte inferior, nossa artéria, onde que está a artéria tibial? Essa aqui. Tibial anterior vai descendo, 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 aqui. Ok? Aqui virá a artéria dorsal do pé, ou artéria pédia. Ok? Bueno. Aqui na parte inferior origina artérias colaterais também. Que ramas colaterais? Essa daqui e essa daqui são artérias que vão para os maleolos, estão vendo? Se chama artéria maleolar lateral anterior, ou anterior lateral, e maleolar medial anterior. ¿Sí? Son dos arterias maleolares, porque van para los maleolos. ¿Sí? Se llama arteria maleolar lateral e maleolar medial. ¿Ok? Para que serve tudo isso? Aqui também formam uma rede arterial para articulação. ¿Sí? Nesse caso, a articulação entre a tíbia e o astrágalo. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos una arteria maleolar lateral y maleolar medial. ¿Sí? E aí terminaram nossas ramas colaterais. Ok? No caminho também origina algumas ramas musculares. Observam aqui, essas aqui. Essas são todas ramas musculares. Então, ramas colaterais da nossa artéria tibial anterior. Essas são as artérias recorrentes. Temos uma recorrente tibial, recorrente peronea. Todas são anteriores. Formam o círculo arterial da rodilha. Aqui embaixo temos as maleolares. Esta é a maleolar lateral e esta é a maleolar medial. ¿Sí? Também são anteriores, ¿sí? Porque estão na frente. ¿Sí? E também formam parte da irrigação da articulação aí. ¿Entenderam estas ramas colaterales? Essas são musculares. Estamos bem? Tudo certo? Seguinte, então. Finalizando. Posterior. La arteria tibial posterior é também uma rama terminal da poplítea, né? Essa artéria aqui, sim? Aqui vocês sabem que nossa artéria poplítea, ela vai descendo a nível do arco de sólio, origina uma rama anterior e uma rama posterior. Se chamam tibiais, né? Anterior e posterior. A tibial posterior, ela vai descendo, vai para baixo aqui e vai para a região do pé. Sim? Vai indo para baixo, vai para a região medial, estão vendo? Se dirige para medialmente. Sim? E tem que ir para a parte inferior do pé, ou seja, para a planta do pé. Sim? Muito bem. Onde começa, onde termina? Começou aqui, então, como rama terminal da artéria poplítea. Sim? Justo a nível do arco del sólio. Sim? Aí, nesse lugar, se originou nossa artéria tibial posterior. A tibial posterior vai
de lateral para medial, sim? Vai descendo, descendo, descendo. E o que acontece aqui? Aqui, na parte inferior, a artéria tibial posterior passa por trás desse maleolo. Que maleolo é? Lateral. Esse é o Medial. maleolo medial, sim? Aqui, esse espaço tinha um nome e eu tinha mostrado para vocês quando vimos músculo. Quem que lembra como se chama esse espaço que está por trás? Espaço Retromaleolar. sim. E falta uma palavra mais. Não, eu pensava Espaço que era retromolecular interno. medial, sim? Importante, a artéria passa por trás do maleolo medial, sim? Então, passa pelo espaço retromaleolar medial, sim? Passa por el espacio retromaleolar medial. La arteria tibial posterior pasa por el espacio retromaleolar medial. Importante. La tibial posterior pasa por el espacio retromaleolar medial, ¿sí? Quando passa aqui por baixo do maleolo medial, nesse lugar se divide em duas ramas terminais. Quais são as ramas terminais? Para poder ver, tenho que ver o quê? Tenho que ver a parte inferior do pé. Opa, onde está meu desenho? O que foi? Eliminei minha imagem final. Tinha uma imagem final. Tá bom. Mas vamos ver aqui. Observen aí. Esta es la parte inferior del pie. El maleolo medial debe encontrarse más o menos por aquí. La arteria tibial posterior va descendo. Cuando pasa por baixo do maleolo medial, se divide en dos ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales de la tibial posterior? Se llaman arteria plantar. Arteria plantar medial y arteria plantar lateral. ¿Sí? Son dos arterias plantares. Arteria plantar medial y arteria plantar lateral. Observen aquí. Esas son las arterias plantares. Plantar lateral y plantar medial. E esses aqui irrigam toda a parte aqui inferior do pé, né? Vocês lembram que eu disse para vocês que a pédia, ela se profundiza? Lembram que eu falei isso? Sim, Que ela vai entre o e primeiro- entra assim, entra entre o Bom. primeiro espaço no primeiro espaço metatarsiano. metatarsiano. Perfeito. Essa é a artéria plantar medial e essa a plantar lateral, ok? Se anastomosa com a plantar lateral, sim? A artéria se anastomosa com a plantar lateral. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, se temos alguma lesão da artéria pédia, sim? Obviamente, essa região dorsal também pode ser irrigado pela plantar lateral. Ou seja, se na parte de cima temos uma lesão, sim? A parte de baixo, plantar, como estavam anastomosados, ela pode irrigar, sim? E cobrir esse território que não cobre a artéria pédia. Entendeu? Ou o contrário. Por exemplo, se temos algum tipo de lesão da plantares, sim? A pédia, como está anastomosada, também pode irrigar a parte de baixo. Entenderam? Tem que levantar a mão? É por isso que há tanta amputação em pessoas com diabetes e começa pelo pé, é justamente por conta delas. Não, no caso do diabético é outra coisa, né? Eles sofrem uma afetação dos vasos sanguíneos, eles fazem normalmente obstruções, né? Os pacientes que têm diabetes, eles formam pequenas capas, sim, de colesterol. Essas capas de colesterol vão fechando constantemente as artérias e as artérias vão se perdendo, né? Então, os territórios aguentam muito essa região aí por conta dessas artérias. Sim? Porque se estivessem todos separados, por exemplo, obviamente a afetação seria muito mais rápida. Sim? Então, por exemplo, a artéria pédia, quando é afetada, muitas vezes não necrosa rapidamente o pé,
Porque pode ser que a artéria tibial posterior, por meio das plantares, esteja irrigando o território que essa pédia, por exemplo, já não está irrigando. Entendeu? Então, isso aqui até que ajuda a não chegar à amputação tão rápido, né? Sim, mas obviamente isso se continua igual, todas as artérias são afetadas, né? Obrigada, prof. Perfeito. Obrigada. Uhum. Muito bem, muito bem. Então, a artéria pédia, se anastomosa, ¿con qué arteria plantar? ¿Lateral o medial? Lateral. Lateral, lembrem disso. Se anastomosa com a artéria plantar lateral. Sim, isso é importante porque é uma forma de segurança da irrigação, tá bom? Muito bem, perfeito. Então, já vimos origem, já vimos terminação da tibial posterior, falta ver as ramas que? Colaterais. Quais são as ramas colaterais da tibial posterior? Bueno, a tibial posterior origina uma artéria muito grande, sim, em comparação às outras colaterais, né? Essa aqui, que é chamada de artéria peronea, sim? A tibial posterior é essa aqui. Aqui. Aí. Sim? Tudo isso. Agora, essa tibial posterior origina uma colateral muito importante chamada artéria peronea. Sim? Vamos falar dela depois. Artéria peronea. Outra rama que origina são pequenas ramas musculares. Vou anotar aqui. Aí. Essas pequenas ramas musculares que podem originar também. Sim? E na parte de baixo origina essa artéria que chama artéria calcânea. Sim? Especificamente, esse aqui vai para a região do calcâneo, do osso do calcâneo. Sim? Origina também essa aqui que se chama artéria maleolar. Nesse caso, se chama maleolar medial. Vou aproximar um pouquinho mais. Vamos a ver as ramas. Aqui, então. Vamos a ver de novo. Aqui. Essa é nossa artéria tibial posterior, ok? A tibial posterior origina essa artéria aqui. Essa artéria peronea, vamos falar dela dentro de alguns minutinhos. Bueno, outra rama colateral que origina são essas ramas pequenininhas aqui. Estão vendo? Essas ramas pequenininhas. São ramas que? São ramas simplesmente musculares, ok? E aqui embaixo temos uma artéria, essa aqui, que se chama maleolar medial. Podem chamar também posterior, maleolar medial posterior. E essa aqui, que se chama rama, perdão, essas aqui, né? São ramas calcâneas, porque vai para a região do calcâneo, ok? Essas são as ramas colaterais da nossa tibial posterior. Maleolar medial, calcâneo, muscular e a artéria peronea. Essas são as ramas colaterales de la tibial posterior. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué arteria es esa? Peronea. Peronea, perfecto, muito bem. Essas ramas aqui curtas? Musculares. Musculares. Musculares, perfeito. Essas aqui? Calcâneo. Calcânea. E esta é lá? Maleolar medial. Maleolar medial. Se tem uma medial, Tem uma lateral. mas não sai dela, tá bom? Vamos a ver agora, por último, a artéria peronea. Sim? Não vamos falar muito dela, né? Não tem muita coisa interessante. A artéria peronea é uma rama colateral da tibial posterior, ok? Essa artéria vai de medial para lateral, porque está indo para o peroné, certo? Essa artéria se chama justamente artéria peronea por isso, né? Porque vai para a região do peroné. Então, essa artéria vai descendo, descendo, descendo aqui, vai para a região calcânea, perdão, para a região calcânea, para a parte inferior, e nesse lugar se divide em duas ramas terminais. Se chama artéria perforante e maleolar lateral. Vamos aqui, perfeito. Vou aproximar um pouquinho. Aí. Esa es la peronea, va descendiendo, descendiendo, y aquí se divide en dos ramas, ¿sí? Se llama arteria perforante, ¿sí? Y otra arteria que se llama arteria maleolar lateral. Si tenemos maleolar medial, eu disse para vocês que vamos a ter uma maleolar lateral perforante e maleolar lateral, ok? A perforante é uma rama que simplesmente vai para frente, ela atravessa a membrana interóssea e se anastomosa com as artérias da frente. Não tem muita coisa interessante.
E a maleolar lateral, ela vai aqui para a região lateral, né? E se anastomosa também com as artérias periféricas. Muito bem. Vamos a ver se podemos ver. É essa artéria mesmo. Não temos, a ver. Não, já acabou. Tá bom. Então, aqui podemos ver a artéria, a rama terminal, né? Vou desenhar aqui a peroneia, essa é a peroneia, vem para cá e aqui termina, tá vendo? Quantas ramas tem que originar na parte terminal? 2 ramas terminais. Essa foi para frente, adivinha que artéria é? Perforante. Essa é perforante. E essa, quem que é, adivinha? Maleolar lateral. Essa é a maleolar lateral. Entenderam? São as 2 ramas terminais da nossa artéria peronea. Sim. Muito bem, perfeito, perfeito. Bueno, a ver. Isso aí. Ramas colaterais originam as artérias nutrícias. A tibial também origina uma nutrícia, obviamente, para a tíbia, né? E no trajeto vai originando várias raminhas musculares. Estão vendo? São várias raminhas musculares. Essa aqui, são pequenas ramas musculares, ok? Cada artéria tibial posterior e peronea origina uma rama nutrícia para o osso. A tibial posterior para a tíbia e a peronea, obviamente, para o perone. Sim? Muito bem. E é isso. Outra imagem. Então, para poder fechar, a artéria peronea é uma rama colateral da tibial posterior. Vai descendo aqui, de medial para lateral, vai descendo, descendo. No trajeto, vai originando várias ramas musculares. Estão vendo, né? São essas pequenas raminhas aqui, são ramas musculares. A artéria desce aqui e tem que originar ramas terminais. Uma que é uma perforante, que vai para frente, e outra que vai para trás, que se chama, como chama essa rama? Maleolar lateral, certo? Muito bem. Perforante e maleolar lateral, sim? Realmente a perforante tem que ser um pouquinho mais para cima, mais ou menos por aqui. Mas, tá bom. Então, essas artérias aqui, elas se anastomosam e vão irrigar a parte, por exemplo, da região do calcâneo, como estão vendo aqui, né? Aqui dá para ver perfeitamente. Nesse aqui, sim. Esse aqui é a peroneia. Aqui nesse lugar se divide em 2 ramas. Esse que foi para frente é a perforante, ok? Esse que ficou para trás é a maleolar lateral, ok? A perforante foi para frente, se anastomou-se com as artérias da frente. E a maleolar lateral irriga toda essa região aqui, calcânea, por exemplo, e a região maleolar, obviamente, né? Muito bem. E que artéria é essa que está aqui do lado? Tibial posterior. Tibial posterior. Perfeito. Onde que se termina em 2 ramas a tibial posterior? Quando passa por baixo do maleolo medial. Lembrem isso. Perfeito. Fim de artérias. Complicado? Difícil? Mais ou menos? Difícil não é não, só é muita coisa. É muita coisa, né? Se eu explicar direitinho, a gente consegue assimilar as coisas. Perfeito, perfeito. Agora que estou vendo, esqueci de gravar. Mentira, tá gravando aí. Muito bem. Estômago ali, cardias, píloro. Isso, cardias, píloro. Depois, o que era importante de cardio